Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra ela está no livro de Provérbios, capítulo 1. Amém? Livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, o rei mais rico e mais sábio da história. Vamos estar lendo o capítulo 1 inteiro do livro de Provérbios. Amém? Vamos estar lendo o livro de Provérbios, capítulo número 1, que diz assim: propósito. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, e a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aleluia. Glória a Deus. O título desse texto que nós acabamos de ler, capítulo 1 de Provérbios, o título do texto diz assim: propósito. Propósito. A palavra que eu tenho hoje para mim e para você é: tenha propósito. Como assim ter propósito? Temos que ter propósito em tudo em nossas vidas. Temos que ter propósito nas nossas finanças. Temos que ter propósito na nossa vida amorosa. Temos que ter propósito na nossa saúde. Temos que ter propósito na nossa vida espiritual. Temos que ter propósito na nossa vida social. Temos que ter propósito na nossa vida emocional. Tudo na nossa vida nós precisamos ter um propósito. O que é propósito? Propósito é uma espécie de compromisso. Propósito é uma espécie de aliança que você estabelece com certas coisas. Por exemplo, eu tenho um propósito de orar todo dia. É um propósito. Eu tenho um propósito de organizar a minha vida financeira. É um propósito. Eu tenho um propósito de restaurar a minha vida sentimental. É um propósito. Eu tenho um propósito de cuidar da minha saúde. É um propósito. Então, tudo da nossa vida, nós precisamos ter um propósito. Se você quer que tudo vá bem na sua vida, se você quer que tudo dê certo na sua vida, você precisa ter um propósito. Lógico, com a palavra de Deus você já tem um propósito. Mas se você, tem outra crença, talvez não crê muito na palavra de Deus, tudo bem, eu te respeito. Mas o que eu te digo é o seguinte: tenha um propósito. Independente da sua crença, independente da sua religião, né? No meu caso, eu prego a religião cristã, mas independente da sua religião, eu só sei que eu posso te dizer uma coisa: a vida de quem tem propósito
é melhor do que a vida de quem não tem propósito. Isso eu posso te dizer com toda certeza. E o propósito, ele nos ajuda a ter uma vida mais organizada. Sabia disso? Quando nós estabelecemos propósito em nossas vidas, nós temos uma vida mais organizada. Quando nós estabelecemos propósito na nossa finança, um propósito de cálculos, de economia, de corte de gastos, de reorganização, com certeza você vai ter uma finança estabelecida. Quando você estabelece um propósito na sua saúde, de cuidar da sua saúde, da cabeça aos pés, com certeza a sua saúde vai ficar bem melhor. Quando você estabelece um propósito no seu relacionamento amoroso, eu tenho um propósito no meu relacionamento amoroso e eu vou lutar para que as coisas no meu relacionamento amoroso sejam assim, assim e assado. Isso é um propósito. Eu tenho um propósito na minha vida espiritual. Fazer orações, né? Meditar na palavra, ou de acordo com a sua crença, não sei. Mas temos que ter um propósito. Tenha um propósito. Experimente ter um propósito na sua vida familiar, na sua vida social, no seu trabalho. Quando você chega no seu trabalho, seu ambiente de trabalho, estabeleça um propósito. Hoje eu tenho um propósito de fazer isso, isso, isso e assado, de fazer tudo certinho. E com certeza a sua vida trabalhista será bem melhor, bem mais organizada. Tudo em nossa vida que tem um propósito fica totalmente organizada. A nossa vida fica totalmente organizada quando nós estabelecemos propósitos em nossa vida. Então tenha propósito. Independente da sua crença, medite na palavra. Eu te aconselho a ler o livro de Salmos. São 150 salmos. Um salmo melhor do que o outro. E o livro de Provérbios que nós acabamos de ler, o capítulo 1, e tem diversos capítulos também. O livro de Provérbios é um livro muito bom de ser lido. Eu te aconselho a ler, tá bom? Essa foi a palavra de hoje para você, tá? Muito obrigado por me assistir até aqui. A palavra de hoje para você foi: tenha um propósito. Estabeleça um propósito em sua vida. Estabeleça propósito em todas as áreas da sua vida, que você vai ver que as coisas vão melhorar, tá bom? Essa foi a palavra de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, tá bom? Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que Papai do Céu abençoe sua casa, sua vida e a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra, ela está no livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5. Salmos, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra para mim e para você neste vídeo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, o sofrimento na vida vem e muitas vezes nós não sabemos como lidar com o sofrimento do dia a dia, com os problemas do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, não é verdade? E muitas vezes nós ficamos com a sensação de que Deus nos esqueceu, que Deus se esqueceu de nós.
que Deus está deixando tudo correr frouxo e que está deixando o inimigo fazer a festa em nossas vidas, mas na verdade não é nada disso. Na verdade é que muitas vezes nós não somos fiéis a Deus. Ou então, muitas vezes Deus pode estar testando a nossa fé, Deus pode estar nos provando, Deus pode estar nos lapidando, nos capacitando para receber a bênção. Porque se nós recebermos a bênção na hora errada, pode ser que nós estragamos a bênção que era para nós recebermos. Então por isso que muitas vezes nós demoramos para receber as bênçãos, nós demoramos para receber os milagres de Deus, a cura, a libertação, seja o que for que você estiver precisando. Às vezes demora para nós recebermos o que nós estamos querendo, o que nós estamos precisando. Mas aí vem a palavra para mim e para você que está em Salmos 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto nós estamos chorando à noite, pela manhã vem a alegria, vem o consolo de Deus, porque a palavra diz que Deus consola. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então Deus consola aquele ou aquela que está chorando, aquele ou aquela que está triste, que está passando por maus momentos na vida, por dificuldades na vida, né? Deus nos consola, Deus nos dá conforto. E mesmo que nós não entendemos certas situações em nossas vidas, Deus sempre nos capacita, nos lapida, nos molda para receber a vitória. E lá na frente nós vamos entender o porquê nós não recebemos aquela bênção que nós tanto queríamos, naquele momento que nós queríamos. Porque tudo passa pelo teste do tempo, tudo passa pela aprovação do tempo. A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Então assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra para você neste vídeo. Salmos 30, versículo 5. Lembre-se dessa palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muito obrigado por me assistir nesse vídeo até aqui. Compartilhar, comentar, curtir, por me seguir também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por me assistir até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E tchau, em nome do Senhor Jesus. Que você fique com a graça do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra, ela está em Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 16. Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 16, que diz assim. Aleluia. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Aí aqui, no versículo 20, agora o Senhor nosso Deus salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu chegar à conclusão desse versículo, é necessário entender o contexto desse texto, né? Quando nós lemos o texto de Isaías capítulo 37, existia um homem, né? Um rei. Esse rei era muito mau, né? Diga-se de passagem. O nome dele era Senaqueribe. Senaqueribe, nome estranho, né? Senaqueribe. E esse rei era um homem muito mau e fazia coisas que desagradavam a Deus, coisas que despertavam a ira de Deus. Certa vez esse rei, ele quis invadir a cidade de Jerusalém. E na época, quem era o rei da cidade de Jerusalém era o rei Ezequias. E o rei Ezequias, o que ele fez? Ele viu que a cidade estava prestes a ser invadida, o exército do rei Senaqueribe era bem maior do que o exército do rei Ezequias, do que o exército de Jerusalém. Então, o que o rei Ezequias fez? Ele, temendo a invasão, né, do inimigo, ele escreveu uma carta. Ele, na verdade, ele orou para Deus e ele pediu a Deus livramento, né, daquela invasão, daquele rei que atendia pelo nome de Senaqueribe. E a palavra para você hoje é: ore e Deus te responderá. Pegou aí? Ore e Deus te responderá. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias orou a Deus, desesperado, temendo a invasão do rei Senaqueribe, do inimigo, e Deus respondeu a ele, em nome do Senhor Jesus, e mandou mensagem para o rei Senaqueribe, uma profecia para o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe resistiu. E o que aconteceu? Deus mandou um anjo só, um anjo Miguel. Deus enviou o anjo Miguel. E Deus enviou o anjo Miguel e um anjo só matou todos os soldados do rei Senaqueribe. Só ficou um soldado para contar a história para o rei Senaqueribe e o próprio rei Senaqueribe. Ou seja, Deus ouviu a oração e respondeu a oração do rei Ezequias, do rei de Jerusalém. O rei Senaqueribe era o rei da Síria, né? E a Síria e Jerusalém eram inimigos. A Síria e Israel eram inimigos. Eu acho até que são até hoje, né? Até hoje são inimigos. Mas o rei da Síria, ele teve uma resposta de fogo. Ele teve como é que eu posso dizer? Um castigo, né? Um castigo de fogo. Porque Deus enviou um anjo Miguel e matou todo o exército daquele homem que atendia pelo nome de Senaqueribe. Aquele homem era muito soberbo, inclusive ele desafiava Deus o tempo inteiro, desafiando Deus, que na verdade era o nosso Deus, né? O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus do rei Ezequias, desafiava o nosso Deus, o Deus do rei Ezequias, o Deus da Bíblia, e ele se achava poderoso, achava que o Deus que ele tinha era poderoso, era mais forte e tal, e desafiava aquele rei, desafiou o rei Ezequias, que era temente a Deus, que era como se fosse hoje em dia um cristão, né? E ele pagou um preço alto por isso, e Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército daquele rei que estava desafiando Deus e o servo de Deus, que era o rei Ezequias, tudo através de uma oração. O rei Ezequias orou e Deus respondeu. Ele percebeu que o inimigo iria invadir a cidade. Se o inimigo invadisse a cidade, iria ser o caos. A cidade iria ser escrava do inimigo. Então, o rei Ezequias, ele teve uma
sabedoria muito grande, que foi dobrar o joelho e foi orar. Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes não, todas as vezes, nós temos que recorrer à oração, né? Em tudo em nossas vidas nós temos que recorrer à oração. E foi dito e feito. O rei Ezequias orou, pediu ajuda a Deus, e Deus ajudou o rei Ezequias e salvou a cidade de Jerusalém, Israel, e eliminou todos os soldados do rei Senaqueribe, com um anjo só, que foi o anjo Miguel, eliminou todos os soldados do rei Senaqueribe, do rei da Assíria, que estava querendo invadir Israel, que estava querendo invadir Jerusalém. Tudo através de uma oração. Então a palavra para você hoje é: ore e Deus te responderá. Amém? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fica aqui a minha eterna gratidão. E eu te agradeço por me assistir. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Esse foi o vídeo de hoje, Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 16. Se você puder, medite no livro de Isaías, capítulo 37 inteiro, que você vai entender a história, tá bom? Eu resumi aqui a história, que eu tenho pouco tempo. Mas a palavra é: ore e Deus te responderá. Amém? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está em Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo 16, que diz assim: o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Alguns tempos depois, Paulo disse a Barnabé: voltaremos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com ele no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Bom, antes de eu chegar à conclusão dessa palavra, é interessante analisar essa escritura, esse texto, né? Paulo, apóstolo Paulo, todo mundo sabe, quem é crente, quem é cristão sabe quem foi apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um homem que perseguia crentes, que perseguia cristão antes de se converter. Depois ele se converteu e passou a pregar a palavra. E com ele andava diversas pessoas, e Barnabé era uma delas. E nesse texto aqui eles tiveram um desentendimento, porque Paulo estava querendo visitar as cidades que eles já tinham visitado, as pessoas que eles já tinham pregado a palavra. Paulo queria fazer isso, visitar as pessoas. E Barnabé queria, até queria ir também visitar, mas ele queria levar outra pessoa com ele, que era o João. E o apóstolo Paulo não queria que João fosse. Então o apóstolo Paulo eles acabaram tendo um desentendimento, e eles se dividiram ali entre si, e cada um foi para o lado. O que eu entendo com isso? A palavra de hoje para você e para mim são duas palavras que eu tenho nesse vídeo para você.
Faça as pazes com o seu irmão, com a sua irmã que você teve um desentendimento. Faça as pazes com um familiar seu, ou com um amigo, ou com uma amiga sua, que você teve um desentendimento. E se você vê que não tem condição de vocês andarem juntos, se separe, como o apóstolo Paulo fez. Essa é a segunda palavra. Se você está com... eu estou falando de amizades, tá? De amizades. Eu não estou falando de relacionamento amoroso, não. Estou falando de amizades. Se você tem uma amizade ou alguma pessoa da família que você não consegue se entender com ele, com ela, de qualquer maneira, se afasta um pouco. E a primeira palavra é: faça as pazes com eles. Se você vê que a cabeça ainda está muito quente, que você ainda está de cabeça quente, então o que você faz? Se afasta um pouco, se distancia, como o apóstolo Paulo e Barnabé fizeram. Eles se distanciaram, esperaram esfriar a cabeça, em nome do Senhor Jesus. Porque apóstolo Paulo e Barnabé, eles andavam juntos o tempo inteiro. Então, quando nós temos uma conexão assim muito grande com as pessoas, de estar sempre junto com as pessoas, às vezes calha de ter um certo desentendimento, como o apóstolo Paulo teve aqui com Barnabé. Então, às vezes é necessário se afastar um pouco, se distanciar, esfriar a cabeça e depois fazer as pazes, né, com os nossos irmãos, com os nossos amigos ou familiar, em nome do Senhor Jesus. Então a palavra hoje para você é essa. Quando você vê que está muito tempo com uma pessoa, um amigo, uma amiga, um familiar, andando muito junto, muito tempo, e tem se desentendido, se afasta um pouco, esfria a cabeça, bota as coisas num lugar, depois faça as pazes com o teu irmão, com a tua irmã, seja um familiar, ou seja um amigo, ou seja no seu meio profissional, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu curso, escola, faculdade, enfim. Se você está tendo um desentendimento com alguém, se afasta um pouco, tá bom? Esfria sua cabeça e depois perdoa, conversa, tudo se é resolvido com um diálogo, com uma conversa, e com certeza a amizade e o laço familiar sempre estará restaurado. Então essa é a palavra de hoje. Faça as pazes com seus irmãos, tá bom? Se for preciso, se afasta um pouco, esfrie a sua cabeça e faça as pazes com os seus irmãos. Quando eu digo irmãos, digo mulheres também, irmãos e irmãs. Eu estou dizendo assim, de amigos, de familiares, de pessoas no trabalho, sabe? De repente até mesmo o seu patrão, talvez, a sua patroa, o seu superior, né? Então, lógico, no ambiente de trabalho você vai ter que estar sempre ali, mas tenta esfriar a sua cabeça, que tudo vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Se for possível, se distancie um pouco, evite estar sempre junto para esfriar a cabeça e depois faça as pazes com seus irmãos ou irmãs. Amém? Essa é a palavra de hoje para você. Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Faça as pazes com os seus irmãos. Amém? Muito obrigado por me assistir até aqui. Te agradeço do fundo do meu coração, né? Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Muito obrigado por me assistir até aqui. Prometendo voltar no próximo vídeo, se Deus permitir. Essa foi a palavra de hoje, Atos capítulo 15, a partir do versículo 36. Faça as pazes com seus irmãos.
Amém? Fique com essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Amém? Diz assim: o apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Afinal de contas, quem foi Estevão? Estevão foi um jovem pregador da palavra, uma espécie de missionário, na época, e ele pregava a verdade, ele confrontava os fariseus. Os fariseus, naquela época, perseguiam os discípulos de Jesus, E o Estevão era um jovem muito corajoso, audacioso, pregador da palavra, temente a Deus, servo de Deus, E uma vez ele foi pregar no Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a congregação, era como se fosse a igreja, Naquela época ele foi pregar no Sinédrio, Era como se fosse uma escola de profetas, E ele foi pregar lá, e lá estava cheio de fariseus hipócritas. Ele pregou a verdade contra aqueles homens, E desmascarou a hipocrisia daqueles homens que eram fariseus, Então o que aconteceu? Aqueles homens ficaram furiosos. A Bíblia diz aqui, ouvindo isso, ouvindo o que Estevão falou, as verdades que o Estevão falou, eles ficaram furiosos e rangeram os dentes. Logo depois disso, eles arrastaram Estevão pela rua, pelas ruas, E juntaram todos os fariseus com algumas populações lá, com alguns populares lá, algumas pessoas da cidade que se identificavam com os fariseus, que eram hipócritas também. Então eles decidiram apedrejar Estevão. Estevão, quando estava prestes a ser apedrejado, ele falou aqui, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, aleluia, e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse assim: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A palavra para você hoje é: não esquenta a cabeça com quem te taca pedra. Não esquente a cabeça com quem te taca pedra. Sabe por quê? Porque Jesus está do seu lado. Deus está do seu lado, assim como Jesus estava do lado de Estevão. Assim como Deus estava do lado de Estevão. Estevão, ele faleceu. Apedrejaram, tacaram pedra nele com tanta raiva, com tanto ódio, porque ele pregava a verdade e infelizmente ele faleceu. Mas ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus e ele viu Deus, Quando ele estava prestes a morrer, e com certeza ele foi levado para o reino do céu. Isso que é o mais importante, a nossa salvação, porque a vida aqui na terra é passageira, As coisas materiais, nós morremos e fica tudo aí. Mas a nossa salvação é eterna,
nós temos que visar a nossa salvação, né? Nós temos que ter esse temor. Para onde vai a nossa alma quando nós falecermos? Você já parou para pensar nisso? Para onde vai a sua alma quando você falecer? Para pensar nisso, reflita nisso. Porque Estevão viu a glória de Deus, ele foi apedrejado aqui na terra, sofreu, morreu apedrejado, porque ele estava pregando a verdade, porque ele estava pregando o verdadeiro evangelho, um evangelho cristocêntrico, um evangelho genuíno. E os fariseus hipócritas ficaram enfurecidos contra ele e apedrejaram ele. Mas ele foi para o reino dos céus. E eu e você, quando nós falecermos, para onde vai as nossas almas? Para o reino dos céus ou para o inferno? Temos que fazer essa reflexão, essa autoanálise das nossas vidas. Então essa foi a história de Estevão, um jovem pregador da palavra que pregava a verdade, né, contra os fariseus hipócritas, e deixou os fariseus hipócritas furiosos a ponto dos fariseus apedrejar ele, mas ele viu a glória de Deus e ele foi para o reino dos céus. Isso que é o mais importante, nós vemos a glória de Deus naquele grande dia subir para o reino dos céus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Faça uma análise da sua vida. Para onde irá a sua alma quando você falecer? Você já decidiu? É bom nós pensarmos. Isso serve para mim também. Nós temos que fazer uma análise. E a outra palavra para você, nesse mesmo vídeo, é: não se preocupe com os apedrejamentos, porque só tacam pedra em árvores que dão frutos. Já ouviu esse ditado? Só tacam pedra em árvores que dão frutos. Se estão tacando pedra em você, é porque você está dando frutos. Amém? Fica com essa palavra, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui, tá? A palavra de hoje está no livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, que fala do apedrejamento do Estevão, um grande jovem, um grande homem de Deus, já era jovem, e pregador da palavra, e pregava a verdade, custe o que custar, ele pregava a verdade. Então essa foi a palavra de hoje para você. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e a sua vida sempre e sempre. Que Deus abençoe todos nós. Amém? Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Se as coisas estiverem bem para você, glória a Deus. Torço para que continue bem. Se as coisas não estiverem tão bem assim, eu peço a Deus para que as coisas na sua vida passem a caminhar, passem a dar certo. Amém? A palavra que eu tenho hoje para você está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: a oração de Ana. Vamos ler? Apenas o versículo 1, que diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu chegar à conclusão,
deste vídeo, deste texto que nós lemos, na verdade, deste versículo, é necessário falar um pouco sobre Ana, né? Afinal de contas, quem foi Ana? Você que não é da igreja, você que não é evangélico, você que não é cristão, não sabe quem foi Ana. Ana foi uma mulher que ela era estéril, né? Ela não podia gerar. O maior sonho dela era ter filhos, né? Era ter filhos, era engravidar, era ter um bebê em seu ventre, mas ela não podia gerar, ela era estéril e ela tinha um esposo, né? E naquela época o homem poderia ter mais de uma mulher e ele tinha outra mulher. E essa mulher atendia pelo nome de Penina, né? E essa mulher com o nome de Penina, ela gerava, sempre ela estava tendo filhos, sempre ela estava gerando filhos. E essa mulher, chamada Penina, ela vivia afrontando a Ana o tempo inteiro. Ela perseguia a Ana, ela dizia: eu posso ter filhos, você não pode. E naquela época, uma mulher que não poderia ter filhos, era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus, né? Naquela época, entenda bem, naquela época, uma mulher que não poderia gerar, que não poderia ter filhos, ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, Ana sofria muito com isso, porque além dela não poder realizar o maior sonho da vida dela, que era gerar, que era ter filhos, ela passava por uma situação de humilhação muito grande, pois a outra mulher do esposo dela, como eu já falei, naquela época um homem poderia ter mais de uma mulher, ele poderia se casar com mais de uma mulher, hoje não, né? Biblicamente a Bíblia fala sobre isso. Naquela época eram épocas diferentes. Depois do Novo Testamento, Jesus deu um novo mandamento do casamento com uma mulher só e de não se divorciar. Então, naquela época, o homem poderia ter mais de uma mulher. E essa mulher vivia afrontando a Ana. Como eu já falei, o nome dela era Penina. E Ana sofria muito com isso, porque ela, além dela não poder ter filhos, que era o maior sonho dela, ela ainda passava por uma humilhação muito grande, através desta mulher chamada Penina, que vivia humilhando ela, dizendo que ela não era ninguém, dizendo que ela não podia gerar filhos, dizendo que ela era amaldiçoada e etc. Então Ana levantou um clamor a Deus, né? Lógico que demorou bastante tempo, e ela ficou passando por isso diversos anos, né? E depois ela levantou um clamor, ela não aguentou, já estava com o coração muito amargurado, e ela fez essa oração, levantou um clamor para Deus e ela falou: meu coração exulta no Senhor, minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. E ela continuou orando, né? Eu tenho pouco tempo aqui para falar, porque o texto é grande, e ela continuou fazendo uma oração linda, fez uma oração linda, né? Uma oração de clamor mesmo, e Deus ouviu ela, e ela passou a gerar. Ela teve o primeiro filho dela, que foi Samuel, e Samuel se tornou um profeta, se tornou um juiz e um sacerdote. Olha que bênção. A palavra para você hoje. Eu dei esse rodeio todo, falei um pouquinho da história de Ana, resumi bastante, né? Porque eu tenho pouco tempo aqui. A palavra para você hoje é: creia no poder da oração. Creia no poder da oração, que com certeza a oração rompe as barreiras. Não importa o que. Se você pedir a Deus, em nome de Jesus, a oração,
com sinceridade, a oração com sinceridade, a oração com entrega, ela é ouvida por Deus. E pode ter certeza que Deus arrebentará as portas para te abençoar e para me abençoar também, né? Então essa é a palavra para você no dia de hoje. Creia no poder da oração. A Ana acreditou que através da oração a sentença que ela tinha de não poder ter filhos iria ser revogada por Deus. E foi certeira, ela acertou na mosca, como dizem. Depois que ela levantou esse clamor, ela passou a gerar. Ela teve relação com o esposo dela e depois ela engravidou de Samuel, que se tornou um profeta, sacerdote e juiz. Olha só que bênção, um profeta, um sacerdote e um juiz. Olha só que maravilha, né? Então, creia no poder da oração. Esta é a palavra para você no dia de hoje, neste vídeo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Amém? Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Beijo no seu coração e um forte abraço para você. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra ela está no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Livro de Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: hino de louvor a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem até um louvor, né, que fala sobre essa passagem. E é um louvor muito bonito, né? Do Ministério Zoe. Ó, com profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aleluia. Glória a Deus. A palavra de hoje para você é: cante hino de louvores a Deus. Cante hino de louvores a Deus, não importa a circunstância, meu irmão, minha irmã. Não importa o problema que você estiver enfrentando, não importa a dificuldade que você estiver passando, cante hino de louvores a Deus. Porque, como diz aqui, ó, em versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Então, sem Deus nós não somos nada. Muitas vezes
nós ficamos sem entender o porquê certas coisas estão acontecendo em nossas vidas, certas coisas de ruins estão acontecendo em nossas vidas, mas fazer o quê? Ele é Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, ele enxerga lá na frente, ele enxerga mais do que nós podemos enxergar, ele vê além do que nós podemos ver, ele sabe de tudo, foi ele que nos fez, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe da nossa capacidade, do nosso potencial, muito mais do que nós mesmos. Então, assim, cante hino de louvores a Deus. E uma dica que eu te dou é cante louvores cristocêntricos, tá? Depois você dá uma pesquisada aí sobre louvores cristocêntricos, que você vai encontrar diversos louvores cristocêntricos. O que são louvores cristocêntricos? São louvores que exaltam a santidade de Deus, que exalta Deus, e louvores que exaltam Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo de um louvor cristocêntrico. Esse aqui esse texto que nós acabamos de louvar, de ler, é um hino, né? E é um hino cristocêntrico, é um louvor cristocêntrico. Mas eu vou dar um exemplo de um louvor cristocêntrico para você. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. É um exemplo de um louvor cristocêntrico, porque está adorando a Deus, está engrandecendo o nome de Deus. Agora, um louvor que não é cristocêntrico, uma música que não é cristocêntrica, é uma música que diz que você é escolhido, que você vai vencer, que ninguém sabe o que você passou, que ninguém sabe a luta que você passou. Isso é uma música egocêntrica. Em outros vídeos eu irei falar sobre isso. Isso é uma música egocêntrica, não é um louvor. Louvores mesmo, hino mesmo, louvores, são cristocêntricos, que exalta a beleza da santidade de Deus. Por exemplo, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Isso é um exemplo de um louvor cristocêntrico, tá bom? Então, cante hino de louvores para Deus e louvores cristocêntricos, amém? Fica com essa palavra, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, tá bom? Cante hino de louvor a Deus e não se esqueça de louvar louvores cristocêntricos, tá bom? Louvores cristocêntricos que exalta a santidade de Deus. Fica com esse vídeo, espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter me assistido até aqui, vou ficando por aqui. Essa é a palavra de hoje, Romanos capítulo 11, versículo 33, versículo 34, 35 e o versículo 36. Fica com essa palavra, cante hino de louvores a Deus e cante louvores cristocêntricos, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Eu te agradeço de coração por me assistir. Essa foi a palavra de hoje. Cante hinos de louvores a Deus e louvores cristocêntricos. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Amém? Beijo no seu coração e tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 14.
Provérbios do rei Salomão, capítulo 10, versículo 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios, escrito pelo rei Salomão, capítulo 10, versículo 14. Vamos ler. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Aleluia. Glória a Deus. A palavra para você hoje é: seja sábio. Seja sábia. Tenha sabedoria. E a outra palavra que eu tenho para você também é: seja sensato. Seja sensata. Tenha sensatez. Quando nós temos sabedoria, né, principalmente a sabedoria da palavra do Senhor, nós temos tudo. A palavra do Senhor é como se fosse o mapa do tesouro. Essa que é a verdade. A palavra do Senhor é como se fosse o mapa do tesouro, o mapa, o manual de ter uma vida plena, uma vida abundante, próspera. Lógico, muitas vezes Deus não vai nos poupar dos sofrimentos da vida, e isso é natural, e nós temos que entender isso. Mas, na maioria das vezes, Ele vai nos segurar pelas mãos e vai nos abençoar na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual, na nossa saúde, né? Em cada área de nossa vida, Ele sempre nos abençoa. Quando nós se agarramos com Ele, quando nós se agarramos com a palavra do Senhor, né? Com certeza nós se tornamos pessoas sábias, pessoas sensatas. E o que é o tolo? Como diz aqui, o tolo e o insensato. O insensato, como diz aqui, é um convite à ruína. A boca do insensato é um convite à ruína. O que é insensato? Pessoas que não pensam no que fazem. Fazem um monte de coisa sem pensar. Falam um monte de coisa sem pensar. Vivem a vida sem prudência, de qualquer jeito, da forma que querem. Não são pessoas gratas, não são pessoas obedientes, não são pessoas, como é que eu posso dizer? Não são pessoas que ouvem a palavra de Deus, não só a palavra de Deus, mas até mesmo a palavra do Pai, sabe? O conselho que o pai dá, o conselho que a mãe dá, o conselho que o avô, que a avó dá, né? Então, assim, o insensato, ele faz tudo ao contrário de quem é sábio, de quem é sensato. O sensato, a pessoa sensata, a pessoa sábia, ela pensa antes de falar, ela pensa antes de agir, ela ouve os conselhos, ela aceita a correção, ela aceita as palavras, ela aceita ser obediente, ela é obediente. A pessoa sensata, a pessoa sábia, ela é organizada, ela é cautelosa, ela é prudente. Então, que nós possamos ser sábios e que nós possamos ser sensatos. Eu não estou aqui para corrigir ninguém. Quem sou eu para corrigir você? Eu sou um pecador, sou falho, tenho as minhas falhas, tenho as minhas fraquezas, né? Mas eu sempre procuro ser uma pessoa sensata, eu sempre procuro ser uma pessoa sábia, principalmente aqui, ó, através da palavra de Deus. Eu não sei qual é a sua religião, qual a sua crença, mas entenda que Deus é supremo, que Jesus é supremo, né?
Ele é o nosso Criador e sem Ele nós não somos nada. Amém? Essa é a palavra para você neste vídeo. Seja sábio, seja sábia, tenha sabedoria, seja sensato, seja sensata, seja uma pessoa sensata. Amém? Medite na palavra quando você tiver um tempo, vai te fazer bem. Ouça um louvor cristocêntrico. Né? O que é louvor cristocêntrico? São louvores que exaltam a Deus. Como assim louvores que exaltam a Deus? Vou dar um exemplo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse é um louvor cristocêntrico, um louvor que exalta a Deus. Então ouça esses louvores assim. Poderoso Deus, poderoso Deus. Esse é outro exemplo de um louvor cristocêntrico. Então, medite na palavra quando você puder. Baixe o aplicativo da Bíblia no seu celular. Leia um versículo bíblico todo dia. Né? Ouça um louvor. Faça suas orações para Deus. Entra dentro do seu quarto, feche a porta e ore para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Não fique desabafando nas redes sociais. Desabafe para Deus. Não desabafe para qualquer uma pessoa, porque muitas vezes quem você pensa que é amigo é o seu maior inimigo, né? Então desabafe para Deus, porque Deus jamais nos trairá. Jesus jamais nos trairá. Amém? Então seja sensato, tenha sabedoria. Essa foi a palavra de hoje, Provérbios capítulo 10, versículo 14, tá? Muito obrigado por me assistir esse vídeo, por assistir esse vídeo até aqui, prometendo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua vida e que tudo vá bem na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Ó, um beijo no seu coração, um forte abraço para você e muito obrigado por me assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esta palavra está no livro de 1 Reis, capítulo 17. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos estar lendo o texto inteiro, tá bom? Vamos ler o texto do Senhor. Diz assim: Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbis, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra do Senhor. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentá-lo. E ele lhe fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Aleluia, glória a Deus. Antes de eu chegar à conclusão desse vídeo, é preciso conhecer um pouco a história de Elias, né? Afinal de contas, quem foi Elias? Você que não é da igreja, você que não é cristão, de repente você não conhece. Elias foi um profeta de Deus, usado para falar da palavra, falar a verdade para o rei, que naquela cidade de Jerusalém foi considerado o pior rei que Jerusalém já teve, que foi o rei Acabe. E ele fazia um monte de coisa, esse tal de rei Acabe, ele fazia várias coisas que Deus não aprovava, que Deus não gostava.
Então Elias iria lá e falava a verdade para ele se consertar, para ele se acertar, né, e governar o povo de Israel, o povo de Jerusalém da melhor forma, da forma como Deus queria que ele governasse. E ele fez tudo errado, ele casou com uma mulher que era idólatra, adorava deuses pagãos, e o nome dessa mulher era Jezabel, e essa mulher perseguia o povo cristão, perseguia o povo de Deus, né? Inclusive o próprio Elias também. Ela não suportava o Elias, diga-se de passagem. Ela deu a ordem até para matar o Elias, o profeta Elias. E o profeta Elias, ele era um profeta servo de Deus, era um homem de Deus, e teve um período que ele teve que fugir do rei Acabe e dessa mulher chamada Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Foi justamente nesse período aqui. E ele teve que se esconder, e Deus deu a ordem para ele ir para tal lugar, né, que ele iria alimentá-lo, ele, através dos corvos. Os corvos iriam trazer carne para ele comer, e ele iria beber a água do riacho, né? E foi isso que aconteceu. Então a palavra que eu tenho hoje para você é a seguinte: Deus te alimenta. Deus me alimenta e Deus te alimenta. Deus supre as nossas necessidades. Elias estava precisando de alimento, ele estava se refugiando em um certo lugar, porque ele tinha sido jurado de morte pela Jezabel, pelo Acabe, né? Eles queriam matar ele. Então Deus deu a ordem para ele ir para certo lugar, e lá iria ter comida e água. Os corvos iriam trazer comida, carne, e ele iria ter a água do rio, água boa de se beber, água potável, água limpa, água corrente, né? Para ele beber, para ele se refrescar, para ele se banhar, né? Então o que eu entendo com isso? Deus, ele provê tudo, ele providencia tudo para mim e para você. Não vai faltar pão na sua casa, não vai faltar pão na minha casa, porque ele, em nome do Senhor Jesus, ele dá a ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger. Então Deus proverá. Se você está passando por algum tipo de dificuldade, saiba que Deus proverá, e Ele irá suprir toda a sua necessidade, assim como a minha também. Deus sempre nos alimenta, Deus sempre nos dá o que comer. Não só de alimento, comida, não. O alimento de Deus é a própria palavra de Deus, que é o nosso alimento, porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. O que Jesus quis dizer com isso? Foi Jesus que disse isso. Jesus quis dizer com isso que o nosso pão é a palavra de Deus. O resto ele providencia, como ele providenciou para Elias a carne e a água, né? E para ele se refrescar no rio também, enfim. E protegeu ele também da ameaça de morte de Jezabel e de Acabe, que era o rei, né? E a rainha, né? Naquela época em Jerusalém. E o rei Acabe foi considerado um dos piores reis de Jerusalém, né? Enfim, Deus providencia o pão para nós. Quando falta o pão, se faltar o pão, ele vai providenciar, ele vai dar um jeito de mandar os corvos trazer a carne para nós. De repente, os corvos, que foi usado aqui para trazer a carne e bebida para Elias, de repente é uma pessoa que você nem conhece, ou de repente é um familiar, de repente é um amigo seu, uma pessoa, sei lá, uma pessoa da igreja, vai te trazer o alimento enviado por Deus, se você estiver precisando. Se você não estiver precisando, saiba que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus.
Então essa é a palavra que eu tenho hoje para você. Deus te alimenta e Deus me alimenta com a palavra dele, que é o pão da vida, né? E com alimentos mesmo, comida que nós precisamos, né? Para nos manter saudáveis, nos manter fortes, enfim. Deus nos alimenta, Deus nos dá, Deus providencia o alimento. Seja um alimento da palavra ou seja um alimento de comida mesmo, alimento para que nós possamos ficar fortes e saudáveis, em nome do Senhor Jesus. E Elias, no final da carreira do Elias, ele foi arrebatado, veio uma carruagem de fogo e levou ele arrebatado para o reino dos céus. Que bonito, né? Veio os anjos veio com uma carruagem de fogo e levou ele para o reino dos céus. E foi uma história muito bonita, a história de Elias, né? Então é isso. Essa foi a palavra de hoje. Deus nos alimenta. Deus te alimenta. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado por me assistir até aqui. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim Deus permitir. E é isso. Fica com Deus, que a paz do Senhor esteja com você sempre. Um beijo no seu coração e um forte abraço. Tchau.